E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor João Urbano, professor de Ciência da Natureza. Quem não conhece ainda o canal, eu sempre trago conteúdo e questões de Física, Química e Biologia aqui para vocês. Se é a primeira vez, se inscreva no canal aí, eu agradeço muito, ajuda muito o canal a crescer e a divulgar. E aí durante o restante do vídeo aí, se o vídeo te ajudar, se curtir o vídeo, ative o sininho lá, curta o vídeo, que também é outra forma de ajudar bastante a gente aqui no canal, beleza? E agora mais uma aula em parceria com a Duda do Du.Studies, é um Instagram, ela também tem o YouTube, eu vou deixar na descrição aqui do vídeo. Ela publica lá no Instagram resumos das matérias, eu pego esses resumos e utilizo aqui para as nossas aulas, tá certo? Tem outros alunos também que eu faço essa mesma parceria e hoje esse da Duda é sobre pirâmides ecológicas. É uma aula curtinha, mas bem importante, a gente vai destacar bastante coisa e o resumo dela traz coisas interessantíssimas que eu não encontro aí nos materiais e que as questões aí de prova, de vestibular, muitas vezes abordam, tá bom? O que são pirâmides ecológicas, pessoal? Aqui, do jeito que a Duda colocou, são representações gráficas da estrutura trófica de um ecossistema. Então, é uma forma gráfica de representar os níveis tróficos. O que são os níveis tróficos, né? São os níveis que formam uma cadeia alimentar, desde os produtores, depois os consumidores primários, secundários e decompositores. Então, essa cadeia alimentar mostra como a energia passa, como um organismo se alimenta do outro, né? Obtendo energia, né? Então, primeiro eu tenho os produtores, que são os seres fotossintetizantes. Depois eu tenho os consumidores primários, que são aqueles herbívoros que se alimentam dos produtores, tá? De seres fotossintetizantes, seja plantas, algas. E eu depois tenho os consumidores secundários, que são os carnívoros, que comem, né, ou se alimentam, obtêm energia a partir dos consumidores primários. E aqui, para utilizar a palavra trófica, a gente tem os níveis tróficos, que são, primeiro nível trófico, os produtores. Segundo nível trófico, os consumidores primários. Terceiro nível trófico, consumidores secundários. E assim sucessivamente, tá certo, pessoal? Aí é bem tranquilo de entender. E qual forma que a gente pode ter essas pirâmides ecológicas? Essas pirâmides ecológicas podem nos fornecer informações sobre a energia, como passa de um nível trófico para o outro, o número de indivíduos, né? Então a pirâmide de número a gente vai ver, e uma pirâmide de biomassa, tá? Que a gente vai explicar direitinho o que é. Seguindo aqui a ordem da Duda, ela começa falando de uma pirâmide de energia. O que é uma pirâmide de energia, né? Representa a quantidade de energia em cada nível trófico. Então olha só, se a energia vem do Sol, os seres fotossintetizantes fazem a fotossíntese e transformam essa energia numa forma de energia orgânica, né? Em forma de carboidrato, para ele armazenar e ser utilizado. Nós nos alimentamos para obter esses carboidratos principalmente, né? Obtém outros nutrientes, mas pensando em energia, a molécula que fornece mais energia para a gente aí, como rotineiramente, é o carboidrato, né? Lipídios e proteínas, principalmente lipídios, também fornecem bastante energia. Mas se tratando de fotossíntese e todas aquelas reações que a gente estuda, de metabolismo celular, a gente fala do carboidrato principalmente. Então, é a forma que eu vou representar a energia passando. Os seres fotossintetizantes, então, eles têm que estar com mais energia, que é a base da pirâmide. Então, esse assunto pirâmides ecológicas é porque essa representação gráfica se parece em grande parte com uma pirâmide, com a base mais larga, então os produtores tendo mais energia, e à medida que eu subo o nível trófico, então consumidores primários têm menos, então a gente faz uma representação menor, consumidores secundários têm menos energia ainda e faz o ápice da pirâmide aí menor ainda. E por que acontece isso, pessoal? Porque os produtores produzindo essa energia, né, na forma orgânica, eles vão utilizar essa energia para crescer, vão perder em forma de calor para realizar suas atividades e com isso sobra menos energia para o próximo nível trófico. Então na pirâmide de energia ela sempre tem a base mais larga e vai afunilando em direção ao ápice ou ao topo, tá certo? Só tem essa forma de representação porque de um nível trófico para o outro a energia é perdida por calor principalmente, tá? E pelas atividades de crescimento e metabolismo diário aí da célula, tá bom? Não se esqueçam disso. E ela colocou aqui, ó, como a energia diminui ao longo dos níveis tróficos. A pirâmide de energia sempre tem a base maior que o topo, tá bom? Sempre assim. E ela dá um exemplo aqui, né? Por exemplo, ela colocou com números. Os produtores de uma certa região, num certo estudo aqui, eu não sei qual foi exatamente o material que ela pegou,
36.350 quilocalorias por metro quadrado ao ano. Então é tudo isso de energia, né? Quilocalorias, são 1.000 calorias, que os produtores produzem ao ano. Quanta dessa energia vai passar para os consumidores primários? Só 590 quilocalorias por metro quadrado por ano, certo? Então aqui, ó, de toda essa energia que os produtores produziram, só 590 quilocalorias ao ano por metro quadrado, novamente, vão para os consumidores primários. O resto dessa energia se perdeu. Beleza, próxima pirâmide, pirâmide de número, indica o número de indivíduos em cada nível trófico, tá certo? O que isso significa, tá? E aí eu vou ter vários tipos. Por exemplo, vou colocar de novo aqui em cima, ó, o primeiro exemplo A que ela pegou. Eu tenho 5.000 capins aqui que ela colocou, tá? Que vão servir de alimento para 700 gafanhotos. Tem um zerinho a mais ali, não é 7.000, seria 700, porque a base é menor. Então eu tenho uma grande quantidade de capins, 5.000, que são necessários para alimentar 700 gafanhotos, tá? Ao longo de um período ali. E aí depois eu tenho que esses 700 gafanhotos servem de alimento para apenas 30 sapos. Então eu vejo em número, né, uma pirâmide de número, que o número vai diminuindo de acordo com o nível trófico, tá certo? Mas nem sempre uma pirâmide de número tem que ser a base maior e o topo menor. Olha o exemplo que ela colocou. Uma árvore apenas serve de alimento para mais de 700 lagartos. 700 ela colocou aqui. Por quê? Os lagartos ali vão comendo as folhas da árvore, uma árvore gigantesca eu posso ter vários lagartos. Então, o número, em quantidade de número, eu tenho uma árvore e 700 lagartos. Então já não é a base, a maior parte aí da nossa pirâmide. E esses 700 lagartos vão servir de alimento, ou para alimentar, apenas 20 pássaros. E aí eu volto a estreitar a pirâmide, tá bom? Voltando um pouco o que ela colocou aqui, ó. Um destaque, que é um desses destaques que eu gostei bastante, ela coloca aqui, lá embaixo novamente, vocês estão vendo aí. Quando o produtor é pequeno, como o capim, a base é maior do que o topo. E depois, quando o produtor é grande, no caso da árvore, letra B, a base é menor do que o topo. Tá? Eu vou dar mais dois exemplos aqui que eu vou projetar para vocês aí. Olha só, um outro exemplo. Eu tenho novamente capim, uma grande quantidade de capim serve de alimento para um número menor de ratos. E por fim, servem de alimento para um número menor de cobras também, tá certo? O outro, uma estrutura que não tinha aparecido antes. Uma grande quantidade de capim, uma base grande, serve de alimento para um número menor de vacas, de gado ali, tá? Um número menor. E que eles vão servir de alimento para uma grande quantidade de carrapatos. Então, inverteu tudo aí, né? Porque eu tenho esses ectoparasitas, os carrapatos, em uma grande quantidade, em apenas um animal, uma vaca, tá certo? E uma estrutura totalmente invertida aqui também, né? Uma árvore, ou uma pequena quantidade de árvores, servindo para vários macacos como alimento, e para um número maior ainda, esses macacos servem de alimento para vários piolhos, né? Apenas um macaco, assim como a vaca ou o gado, eles podem ter vários piolhos, vários desses ectoparasitas. Então prestem atenção, nos exercícios pode aparecer qualquer uma dessas configurações e a gente tem que interpretar direitinho, porque geralmente aparece ali a pirâmide, sem falar qual é a relação entre esses animais, ou sem falar se é uma pirâmide de massa, de número ou de energia, tá bom? Voltando lá no resumo, pessoal, pirâmide de biomassa, né? É a quantidade de matéria orgânica disponível em cada nível trófico. Agora não é em energia, não é em números absolutos de organismos daquele nível trófico, é em quantidade de matéria orgânica. Então eu vou pegar, por exemplo, no caso do capim, que a gente falou bastante, eu vou pegar toda aquela massa do capim, vou ver quantos quilos ela vai dar e vou colocar na nossa pirâmide de biomassa, que aí é a segunda parte que ela colocou. A biomassa é representada em massa do organismo por unidade de área. Então, quilograma por metro quadrado, por exemplo, tá? Ou grama por metro quadrado, tanto faz. Que exemplo que ela colocou aqui de uma pirâmide de biomassa? Uma biomassa muito grande de um produtor qualquer, pode ser de novo capim, pode ser uma árvore, tá? Então eu tenho uma grande quantidade de biomassa, 4.000 gramas por metro quadrado. E aí o consumidor primário, por exemplo ali, o rato de novo, né, para não fugir um pouco dos exemplos, ou o gafanhoto, ou lagarta, eles vão ter uma quantidade de biomassa naquele ambiente
de 4 gramas por metro quadrado, muito menor. E depois um consumidor secundário qualquer que se alimente dessa lagarta, um pássaro, pode ser por exemplo um passarinho se alimentando de uma grande massa de lagartos, e aí eu vou ter 1 grama por metro quadrado. Esses números aí são de acordo com o exemplo que a Duda colocou, tá certo? Uma coisa importantíssima na pirâmide de biomassa. A pirâmide de biomassa tem um problema, uma questão interessante. Ela não analisa durante um período de tempo como as outras duas pirâmides. Ela analisa apenas naquele momento. Então, por exemplo, um pesquisador quer fazer o estudo da relação trófica aí entre um produtor qualquer e um consumidor primário. Só do dois, tá? E ele vai coletar naquele ambiente uma amostra representativa da massa ou da biomassa daquele consumidor primário e daquele produtor. Dependendo, de acordo com o que der naquela coleta, naquele instante da coleta, é como ele vai construir sua pirâmide de biomassa. Então isso não é ao longo de um tempo. O que provoca isso, tá? Provoca um outro ponto que a Duda colocou que eu acho bem interessante. Tem vezes em que ela é invertida, como em ambientes aquáticos, onde os produtores têm vida curta, são pequenos e multiplicam-se rapidamente, acumulando pouca matéria. Olha só que interessante. Vamos supor que eu faça aquela coleta num ambiente aquático, como ela sugeriu e como a gente vê esse exemplo muito, tá? Fiz a coleta e naquele instante, só pensando em fitoplâncton e zooplâncton, né, que são micro-organismos ali que vivem na superfície da água. Então coletei ali e vi uma quantidade de massa muito pequena de fitoplâncton, que é aquela parte do plâncton com microalgas ali que fazem fotossíntese, e o zooplâncton, por exemplo, pequenos crustáceos, com uma massa muito maior, né? Por que isso pode ocorrer? Já que os zooplânctons precisam desse alimento do fitoplâncton para crescer, então eles precisam se alimentar de uma grande quantidade, uma grande massa de fitoplâncton. Isso vai acontecer, essa pirâmide invertida, porque naquele momento eu, por acaso, tinha uma pequena quantidade de fitoplâncton ali naquele ambiente. E por quê? O fitoplâncton ele tem uma alta taxa de reprodução. Então, se naquele momento que eu peguei, eu tenho pouco fitoplâncton naquele local, se eu for 2 dias depois, esse fitoplâncton se multiplica muito, se reproduz muito rapidamente. E eu posso encontrar um outro dado, com uma quantidade de fitoplâncton muito maior em biomassa em relação ao zooplâncton. Isso acontece bastante, principalmente aí, como ela colocou, em ambientes aquáticos, e vale a pena ficar bem esperto, porque eu já vi bastante questão sobre isso, tá? E é isso, pessoal, uma aula hoje bem curtinha, tá? Mas que está relacionada a todo o assunto de ecologia, cai bastante em vestibular, cai bastante nas provas, precisa de um pouco de atenção para o aluno interpretar bem as pirâmides. Lembrando, biomassa, que é essa última que a gente viu, pode ser uma pirâmide invertida ou não, número também pode ser, só que a pirâmide de energia nunca pode ser invertida, sempre a base é maior, tá? E lembrando também que vocês têm que ter bem claro o conceito do que é uma pirâmide de biomassa, energia e número, tá? Porque se não tiver claro o conceito, vai dificultar na interpretação. E sobre exercícios, pessoal, vou deixar aqui na descrição do vídeo exercícios de aulas que eu já gravei e vou gravar, eu vou acrescentando aqui para vocês continuarem estudando. Então, se quiser, clica lá, veja qual é o exercício, tenta fazer e depois assiste. Esse é o jeito melhor, que vocês vão ter um melhor rendimento aí para aproveitar cada um dos exercícios, tá? Eu sempre trago exercícios que trabalham bastante, que são bem característicos, trabalham bastante conteúdo e que são bem característicos desse tipo de questão, desse tipo de assunto que eu estou abordando. Obrigado, Duda, mais uma vez aqui, um ótimo resumo. Quem quiser, siga a Duda lá no Instagram, eu deixei o link na descrição do vídeo, né, do Ponto Studies. E ela tem vários outros de outras matérias também que não são de ciências da natureza, seja história, geografia, português. E vale a pena, ajuda bastante a gente entender e resumir ali, quando a gente está com pouco tempo, o conteúdo. Se o vídeo te ajudou, se inscreva no canal, ative o sininho para receber atualizações diárias. Eu estou publicando diariamente conteúdo e já tem muito conteúdo no canal para vocês estudarem. Tá certo, pessoal? Um abraço então, obrigado mais uma vez e até a próxima.